Olá, terceiro ano, tudo bem? Professor Adriano, vamos falando aqui hoje, né, de matérias estudadas lá no começo do ano, coisas que nós vimos, coisas que nós chegamos a tratar, né, sobre política, filosofia política, a parte de sociologia também trabalhou política, né, não sei se você prestou atenção, mas tanto a parte de sociologia quanto a parte de filosofia, elas acabaram trabalhando com política, tá? Filosofia política e sociologia política. Então a gente vai falar de política, tá? Nesse vídeo aqui. E vai ser rapidinho. O que eu peço para vocês? O que eu acho que é fundamental, acho que é importante mesmo isso, né? É vocês, na medida que aparece a dúvida, escrever no papelzinho aí e trazer para mim depois, tá bom? Eu acho que vocês não terão dúvidas, eu acho que vocês têm caminhado muito bem aí, mas enfim, na medida que aparece, faz isso. Assiste o vídeo, marca lá alguma coisa que teve dúvida ou não, para eu conseguir falar com vocês. Tudo bem? Coloca também alguma questão que de alguma maneira você acredita que pode ser discutido aqui, né? Nesse vídeo, fala comigo depois para a gente melhorar, esclarecer alguma coisa aí para você, tá bom? Então vamos dividindo a tela aqui para eu falar para vocês o que a gente vai fazer, tá? Agora. Então, dá uma olhada aqui, gente. É isso aqui, ó. Bom, falando da parte política, a gente tem a figura do Aristóteles. Tudo bem? O Aristóteles ele vai colocar a política como uma ciência maior. Por que isso? Porque Sócrates coloca que entre todas as ciências, a política é a mais importante. E ela deve fazer o quê? Atender o bem-estar geral. Ele vai dizer que a cidadania é algo que faz parte do exercício político. Muito bem. O homem, um animal essencialmente político. Então, isso resume tudo. Por que ele disse isso, né? Por que é uma ciência maior? Por que que precisa atender o bem-estar geral? Porque o ser humano, ele é político. O Aristóteles entende que a política é algo inerente ao ser humano. Não existe ser humano neste planeta que pode se dizer apolítico, sem política. Não existe. Por que não? Vamos entender. Gente, política é toda forma de decisão, toda forma de colocação sobre algo no grupo. Política é você se colocar entre pessoas diante de uma situação comum. E isso acontece com todo mundo. Na sua casa, no colégio, quando você fala assim, eu não me meto em política, eu não dou opinião sobre política. Tudo bem, sobre política lá, essencialmente, não. Mas na tua casa, quando vai viajar, quando vai pintar a casa, quando vai, sei lá, fazer uma reforma, você vai se meter, você vai falar, porque é normal acontecer. Você mora numa casa e na sua casa vai ter uma reforma. E vão te perguntar, que cor que vai pintar o quarto? E aí, vai trocar o seu quarto de lugar? Vai ser ali, virado para lá, para cá? Você vai emitir uma opinião. Isso é política. É nesse aspecto que o Aristóteles está dizendo que o ser humano, né, que o homem é um animal essencialmente político. Entende? As nossas escolhas, elas têm um caráter político, tá? Então, é importante pensar nisso, né? Quando ele coloca o ser humano como um animal essencialmente político, ele vai dizer que, justamente por isso, a política, né, ela se configura, ela aparece para nós como uma ciência maior. Tudo bem? Aí, mais para frente, o que vai acontecer? Maquiavel, ele vai, no século XVI, ele vai
escrever um livro chamado O Príncipe. Esse livro é um conjunto de informação, um conjunto de contribuição dele para reerguer a Itália, que estava esfacelada, destruída pela guerra. Tá bom? E ele vai colocar, do ponto de vista político, algo importante. Ele vai inaugurar o racionalismo político. Por quê? Quando Aristóteles vem e fala que o homem é um animal essencialmente político, a política é uma ciência maior que deve atender o bem-estar geral, né? A cidadania é o exercício político, é importante buscar a felicidade, o cumprimento da política para todos, de alguma maneira. O Maquiavel, ele vai romper com essa ideia. O Maquiavel vai dizer que a prioridade é a razão do Estado. O Maquiavel ele vai começar a trazer informações que são mais racionais, mais objetivas. Essa ideia de a felicidade geral para Maquiavel não funciona. O que Maquiavel entende é que não é possível haver felicidade geral. Como vai haver felicidade geral? Vai querer realmente atender todo mundo do Estado? Fazer o que todo mundo do Estado quer? Não existe. Você precisa pensar no que é importante para a saúde do Estado. É esse que é o ponto. O que é importante para preservar o Estado? Isso deve vir primeiro. População é importante? É. Só que primeiro, o Estado precisa estar seguro, saudável. Porque se o Estado não estiver seguro, a população também não. Então, muitas vezes, na ótica do Maquiavel, parece cruel o que está acontecendo com a população, mas é importante manter ou garantir o Estado sempre forte. Porque se o Estado não for forte, a população vai ficar fraca. Então, diante de tudo isso, acontece aí, né, o racionalismo político. E justamente por isso, ele vai se transformar aí no pai da ciência política. Todas as vezes que você estuda ciência política, você fala de política que nós temos hoje, no começo, no meio ou no fim do curso, vai aparecer o Maquiavel. Ele é o pai da ciência política, ele aparece com o pensamento político racional, né? Essa política que a gente tem hoje, mais voltada para a questão técnica mesmo política e menos humana, né? Essa é uma questão séria, porque é assim que o Maquiavel trabalha. Ele afasta um pouco o lado humano da política e entra para o lado racional, técnico, fazer o que precisa ser feito. Os fins justificam os meios, tá? É mais ou menos isso aí. Então, se precisa deslocar um grupo de nativos lá da Amazônia para poder fazer uma fábrica, vamos deslocar os nativos e fazer a fábrica, porque o país precisa de dinheiro, o país precisa fazer a manutenção de sua economia e não dá para ficar com os nativos ali, né? Já que nós temos possibilidades de fortalecer o Estado com a inserção dessa indústria. Entende? É mais ou menos isso, né? Que ele vai trazer como racionalidade política. Professor, então você concorda? A questão não é concordar ou não. A questão é como que ele vai fazer a aplicação desta ideia, né? Então, tira os nativos dali e coloca onde? Como? E vai tirar assim? Como é que funciona? Mas é necessário. Eu também acho que é. Agora, isso precisa ser politicamente conversado, tá certo? Organizado. Bom, aí tem o pensamento, né? Entra também um pensador, não é? O Thomas Hobbes. O que Thomas Hobbes vai fazer? Ele tem uma obra também, né? Ele tem um livro chamado aí o Leviatã, né? Esse livro Leviatã, ele vai colocar o Estado como poderoso também, tá? Ele vai junto com Maquiavel buscar garantir, ele vai junto com Maquiavel preservar o Estado, tá bom?
Mas ele vai começar fazendo isso mostrando que tem uma situação muito importante, que é o direito natural à vida. O direito natural à vida. Bom, esse direito natural à vida, ele é bem maior de cada pessoa, né? Bem maior, que eu quero dizer, gente, ele é fundamental, ele é necessário, ele é o bem maior, tá? É isso que ele quer dizer, de bem maior, não é bem maior, é o bem maior, tá? Então, o direito natural é o que a pessoa tem de mais sagrado, tá? Isso que é interessante você perceber na fala do Thomas Hobbes, tá? O direito à vida precisa ser preservado de qualquer maneira. Mas, para ele, esse direito à vida fica ameaçado, uma vez que tem a questão do estado de natureza do homem. O que é esse estado de natureza do homem, né? É onde ele vai dizer que o homem é lobo do homem, é o estado de natureza. Então, se você pensar na parte onde os homens acabam se degladiando, se matando, fazendo guerras por conta de seus desejos, suas necessidades, ele vai propor um pacto, tá? Ele vai propor um pacto que é para entregar o poder para um rei como figura central. Então ele vai ser a favor da figura de um comandante, figura de um rei, a partir de contratos. Que contratos são esses? Contratos onde o cidadão vai levar o seu direito à vida ao voto, vai levar o seu direito à vida a alguém, e esta pessoa, este rei, este comandante, ele vai administrar, ele vai comandar a partir daquilo que nós escolhemos como cidadãos, daquilo que lá atrás o Hobbes sugere. É preciso entregar o poder nas mãos de um rei, nas mãos de um comandante, porque senão a sociedade vai se matar. A sociedade não vive sem alguém controlando. A sociedade não vive sem alguém marcando as regras. Se deixar tudo livre, se deixar tudo solto, tudo isso vai acabar debaixo da terra, porque um vai matar o outro. Então, esse é o pensamento do Thomas Hobbes, quando ele faz o Leviatã. O que é o Leviatã, né? Leviatã é o estado forte, gigante, o estado poderoso, tá? Tanto que na capa de um livro lá, Leviatã, tem um monstro na capa, assim, né? Aquilo ali, de alguma maneira, conversa com a figura do Estado, né? Ele é o maior, ele é o mais poderoso, ele deve ser respeitado a qualquer custo, né? Então, de alguma maneira, o pacto que Thomas Hobbes sugere é que todos os cidadãos entreguem o seu bem maior, não é? Que é o direito à vida, ao comandante, ao líder, né, do Estado, a fim de que esse líder controle tudo e não haja abusos, excessos, não é? Então é uma situação que, se você pensar, é muito parecida com hoje. Tem o dia da eleição, nós fazemos a votação e acabou. Os nossos governantes, eles não respondem aquilo que nós colocamos como proposta, aquilo que nós confiamos a eles. Não é? A maioria das vezes isso não acontece, tá? Mas tudo bem. Outra situação, né? Essa questão da nossa política aí. Bom, aí aparece a figura do John Locke, tá bom? Assim como Maquiavel e Thomas Hobbes se afastaram do pensamento de Aristóteles acerca da política, o Locke, ele conversa um pouco, ele vai se aproximar do Aristóteles. Mas em que sentido? Para este pensador, não há ideia de um poder absoluto. Opa, aí ele volta, ele aproxima um pouco do Aristóteles. Então, aqui o Maquiavel coloca, o que importa é que o Estado seja garantido. Rompeu com a ideia aristotélica. O Hobbes faz o mesmo. Ele coloca um poder central. E chega no Locke, ele muda. Ó, para este pensador,
não há uma ideia de poder absoluto. Ele, o Locke, se aproxima de Aristóteles. A liberdade natural deve estar livre. Olha só, a liberdade natural deve estar livre. É importante ter um controle? É. É importante proteger o Estado? É. Mas a liberdade natural precisa estar livre, tá? As leis devem ser com base ao voto da sociedade civil. A sociedade civil deve ter participação ativa, entende? Dentro desse processo político. Você vai ver nos estudos de história que o John Locke, ele de alguma forma contribui com a ideia liberal, com a ideia do liberalismo, né? Tá joia? Então, o que a gente precisa pensar aí é que o pensamento político ele começa a se desenhar lá atrás, com o fim da monarquia, tá? O pensamento político ele começa a se desenhar quando o Estado precisa se organizar de maneira que não haja abusos. Uma vez que você não tem a figura central do rei, você tem o Estado que precisa ser reorganizado. Se era só monarquia, não é mais monarquia, e agora? Como é que vai organizar o Estado? E organizar de maneira que não haja excessos, que não haja abusos, não é? Então você vê que cada um começa a contribuir com uma sugestão, tá? Aí o que acontece? Você vai ver que entre esses pensadores, não é? Nós falamos de 4 aí, tá bom? Tem muito mais, tem uma infinidade. Se formos falar, isso aí leva anos de estudo, né? Então aí, dá uma olhada só. Tem Aristóteles, Maquiavel, Thomas Hobbes e John Locke. Explique o ponto que é comum em todos eles. O que para todos eles acaba sendo igual? Todos falam de política? Pode ser. Pode ser também. Mas aí é a garantia do Estado, né? O que eles têm em comum é isso. Todos têm como objetivo principal, todos acabam tendo como ponto central, independente do caminho que eles acabam tomando, é garantir o Estado, né? É isso aí que vai acontecer quando você fala do pensamento político lá atrás, no seu início, né? Tanto na filosofia quanto na sociologia, tá bem? O que eles vão acabar fazendo aí, né, por caminhos diferentes, é buscar garantir no Estado, em primeiro lugar. Garantir que o Estado não seja destruído, garantir que o Estado não faça excessos, é garantir que o Estado permaneça, tá? Essa é a ideia de todos os 4 pensadores aí, tá bom? Isso é que nós estamos falando, gente, é o início do pensamento político, tá? É quando o pensamento político começa a se organizar, acaba a monarquia e aí entra, não é? O Estado precisando se organizar, precisando se estruturar, se reestruturar, não é? Nesse ponto, a nossa política busca referências e bases em todos esses pensamentos que nós falamos e muito mais, né? E muitos outros também. Lembra e guarda. Apesar de haver tantos pensadores sobre a política, esse cara aqui, o Maquiavel, é considerado o pai da ciência política, o pai do racionalismo político. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Desculpa aí, o vídeo já ficou um pouco longo até, mas é isso. Se tiver dúvida, pessoal, anota, marca, fala comigo, eu vou ajudar vocês aí, nós vamos terminar isso aí com calma, tá bom, gente? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.